E eu vou fazer a leitura para nós ganharmos tempo. Se você não tem a NAA, por favor, acompanhe aqui no telão a leitura do culto, da mensagem nessa noite. Mateus capítulo 8, verso do 5 ao 13, novamente, diz assim na palavra do Senhor: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Em outras versões diz terrivelmente atormentado. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Aleluias. Meus queridos, ao ler esta narrativa de Mateus, no capítulo 8, muitas coisas nos chamam a atenção. Este texto é um texto extraordinário, porque ele é um dos raríssimos textos onde você vai ver não aquele que recebe um milagre admirado como era de costume. Sempre que alguém era agraciado com um milagre, esta pessoa saía saltando de alegria, admiradíssimo, com muita alegria no seu coração, porque receberam um milagre. Mas este milagre do capítulo de número 8 de Mateus, ele é um dos em que quem se admira ou quem fica admirado com a fé, com a atitude daquele que veio atrás do milagre, é Jesus Cristo. Ao iniciarmos esta leitura do capítulo 8, a partir do verso 5, o texto vai dizer que Jesus está entrando na cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, meus amados, para quem conhece o ministério de Jesus Cristo, sabe que foi o quartel-general, foi onde Jesus Cristo exerceu a maioria, boa parte do seu ministério aqui na terra. Foi na cidade de Cafarnaum, onde Jesus Cristo operou a maior quantidade de milagres. Foi na cidade de Cafarnaum que Jesus Cristo estabeleceu, expandiu, pregou e espalhou boa parte da mensagem do Evangelho. E o capítulo de número 8, verso 5, vai dizer que entrando Jesus na cidade de Cafarnaum. De onde ele está vindo, pastor? Ele está vindo do capítulo 5, 6 e 7 do Mateus, está descendo do monte, onde há pouco tempo atrás ele exortou, admoestou, pregou aquele tão famoso, conhecido Sermão da Montanha. Então, no capítulo 5, capítulo 6, até o capítulo 7, Jesus Cristo está pregando aquilo que nós conhecemos como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Ali ele dá várias orientações, dá várias admoestações, fala sobre as bem-aventuranças, e aí ele desce da montanha depois de todo um dia pregando, compartilhando a mensagem da palavra do Senhor, do reino dos céus. Ele desce para entrar
na cidade de Cafarnaum. Aonde Jesus Cristo estava, meus queridos, existia sempre uma grande multidão o acompanhando. Para onde Jesus Cristo ia, uma grande multidão o acompanhava. Aonde Jesus Cristo estava, sempre tinha uma grande multidão. Se ele estava ministrando na montanha, tinha uma grande multidão o observando. Se ele atravessava o mar, a multidão, meus queridos, arrodeava, corria pela areia, chegava primeiro do que ele para receber qualquer tipo de milagre, para estar próximo de Jesus Cristo. Isto era o ministério do Mestre. Quando ele estava na sua própria casa, o texto vai dizer que até lá ele também estava rodeado de uma grande multidão. É tanto que naquela passagem que ele estava em casa, quando souberam que ele estava, as pessoas lotaram a sua casa, que foi preciso que um paralítico entrasse pelo telhado para receber a cura da parte de Jesus Cristo. Este era o ministério do Mestre aqui na terra. E aí no versículo número 5, o texto vai dizer que Jesus Cristo está entrando na cidade de Cafarnaum. Encontramos aqui, meus queridos, um momento especial do ministério de Jesus, porque ele está vindo, como eu acabei de falar, da ministração do sermão da montanha. E o que me chama a atenção é que quando ele entra na cidade de Cafarnaum, ou a caminho da cidade de Cafarnaum, uma cidade, meus amados, portuária, de uma grande importância ali na região da Galileia, ele é abordado por um centurião romano. No texto paralelo, meus amados, dos evangelhos, lá em Lucas, no capítulo 7, onde conta também esta mesma história, o texto vai dizer que antes do centurião chegar, alguns anciãos já vieram dar testemunho daquele centurião. Tamanha a importância daquele centurião. Um centurião, para aqueles que não conhecem, era um oficial romano, era uma autoridade romana responsável, meus amados, por cerca de 100 soldados. Ele tinha sob a sua responsabilidade 100 soldados. Geralmente, meus amados, um centurião romano, ele não tinha um bom relacionamento com o judeu, porque, como nós sabemos, Roma era quem estava dominando Israel nesta época, e os oficiais de Roma não eram muito bem vistos, porque eles representavam exatamente este jugo de Roma sobre a nação de Israel. Mas o que me chama a atenção, em especial nesta leitura, neste centurião, é que os próprios anciãos da cidade vão dar testemunho desse homem. Os próprios anciãos vão chegar e vão dizer: olha, mestre, está vindo um centurião para conversar contigo, para interceder, para te pedir algo que nem é para ele, você vai já saber, mas nós pedimos que você o receba, porque ele é alguém muito importante para a nossa cidade. Ele é tão importante que ele foi responsável por construir uma sinagoga aqui na nossa região. Então, aqui nós já começamos a perceber que este centurião era alguém diferente. Este centurião era alguém que, embora fosse romano, ele demonstrava um profundo respeito e apreço pelo Deus de Israel, a ponto de ter financiado, meus amados, a construção desta sinagoga para os judeus, a ponto dele ter financiado esta congregação, esta igreja. Ora, é alguém que não é crente, é alguém que não conhece aquilo que nós conhecemos, não vive dentro da igreja como nós vivemos, mas é alguém que tem amor pela obra, é alguém que financiou um templo, uma igreja. E quantas vezes nós não conhecemos pessoas que não são crentes, pessoas que não estão dentro da igreja, mas que amam a obra do Senhor, que financiam a obra do Senhor, que quando chegam, quando sabem que a obra está precisando de algo, chegam junto, financiam, ofertam. Esta era a cultura, ou este era este centurião que o Evangelho de Mateus vai nos mostrar. Este gesto extraordinário, meus queridos, do centurião, revelava não apenas um conhecimento do Deus de Israel, mas também uma fé que este centurião tinha a respeito do Deus de Israel. E o que me chama a atenção, meus amados,
é que nesta interação do centurião com Jesus Cristo, o texto vai dizer que quando ele chega para conversar com Cristo, ele vem trazer, meus amados, um pedido, e este pedido não era em favor dele próprio. Diferentemente da maioria das pessoas que se chegavam perto de Cristo para pedir alguma coisa, para clamar por alguma coisa, este centurião, ele vai chegar perto do mestre. Como eu acabei de falar, não era fácil estar perto de Jesus. Jesus Cristo, onde ele estava rodeado por uma grande multidão. Se você se lembrar, naquele texto que Jesus Cristo cura a mulher do fluxo de sangue, e aí ele pergunta: quem foi que me tocou? Aí Pedro chega para Cristo e diz assim: como assim, mestre? Como que tu pergunta quem te tocou? A multidão te aperta, a multidão te oprime, está todo mundo te empurrando, está todo mundo querendo chegar perto de ti, tu pergunta quem te tocou? Este era o ministério de Cristo. Então este centurião, ele vai chegar-se próximo de Jesus Cristo, que não era fácil, não para pedir algo para ele, mas para pedir e interceder em favor de outras pessoas, de outra pessoa. E é sobre isto, meus queridos, que eu quero trabalhar e ministrar nesta noite. O que é que nós podemos aprender a respeito deste encontro improvável entre o centurião e Jesus Cristo? E o título dessa mensagem é exatamente: a força do evangelho na vida deste centurião. A primeira coisa que eu aprendo olhando para esse centurião, meus amados, é que o amor pelo próximo, ele ultrapassa fronteiras. O amor pelo próximo, ele ultrapassa fronteiras. E é isso que deve marcar e caracterizar a nossa caminhada como cristão. Jesus Cristo, o evangelista João, escrevendo na sua epístola, ele vai dizer que a forma de nós conhecermos quem são os verdadeiros discípulos é quando nós amamos uns aos outros, mas um amor desinteresseiro, um amor que não busca os seus próprios interesses. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse encontro do centurião com Jesus Cristo é que ele vai buscar a Jesus Cristo, vai pedir um milagre a Jesus Cristo, mas não em favor dele próprio, não em favor da sua própria necessidade, mas em favor de alguém. Pastor, quem é este alguém? É um familiar, é um parente. Ele vai clamar em favor da sua mãe, do seu pai, de um filho? Não, esse centurião, ele vai clamar e vai pedir em favor de um servo. Esse centurião com certeza tinha vários servos ao seu serviço. Para quem tem empresas, para quem são patrões aqui, sabe que não há dificuldade muitas das vezes em substituir um empregado. O empregado talvez às vezes fica doente, encosta ele, coloca pelo INSS, contrata outro, é muito fácil. Mas esse centurião, meus queridos, vai representar exatamente o amor que Cristo tem pela igreja, por cada um de nós. Este centurião vai representar exatamente este amor desinteresseiro que vem clamar em favor do próximo. É esta atitude que a igreja tem que ter pelos perdidos. É este tipo de amor que nós temos que demonstrar pelas pessoas que estão perecendo. Meus amados, hoje é culto de colheita. Culto de colheita é um culto preparado especificamente para que a palavra seja ministrada para as pessoas não crentes. Eu tenho uma absoluta certeza que cada um dos que estão aqui conhece pelo menos uma pessoa não crente, que é da sua família, que é do seu ciclo social, que é do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, não importa, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que não é crente. O que está faltando, meus queridos, muitas das vezes é amor no nosso coração para convidar estas pessoas para estar na igreja. Pastor, eu não sei pregar, eu não tenho oratória, eu não tenho eloquência, eu não tenho habilidade com as palavras, mas você sabe convidar, você sabe lançar um convite. Vamos para a minha igreja, vamos visitar a minha igreja. Sabe o que isso representa, meus amados? Amor pelaquela vida que você sabe que se não aceitar a Cristo, irá para o inferno. Quando você lança o convite para estar num culto como este, você está demonstrando amor pelaquela vida que está se perdendo e está caminhando a passos largos para o inferno.
Este centurião, meus queridos, a atitude dele representa exatamente a atitude que a igreja tem que ter pelo mundo que está perdido. Pastor, mas está lá, é só mais um bêbado na rua, não tem nada a ver comigo, é só mais um drogado, é só mais um que a polícia muitas das vezes neutralizou, é só mais um. Não é só mais um, é alguém que Cristo verteu até a última gota do seu sangue por ele e por ela. Pastor, é só mais um moribundo, é só mais um drogado, é só mais uma prostituta, é só mais um. Não é só mais um, meus queridos, é alguém que é a imagem e semelhança do Criador, que é importante no reino dos céus. Cristo morreu por você, que está sentado aqui hoje, lindo, perfumado, cheiroso, mas morreu também por aquele que está agora deitado, lançado nas valetas, nos valados, Deus morreu por eles também. Por isso nós, como igreja, temos que ter amor por cada um deles também, para levar a mensagem do reino. Se não for isso, pelo menos orar e interceder por cada um desses que estão perecendo. Esta atitude, meus amados, do centurião desafia todo tipo de lógica de poder e de autoridade. Quase sempre, meus amados, a autoridade, esse símbolo de autoridade, ele é marcado pela indiferença. Geralmente, pessoas que estão em cargos elevados de autoridades, muitas das vezes são pessoas indiferentes às necessidades das pessoas que estão abaixo delas. Muitas das vezes são pessoas indiferentes às necessidades dessas pessoas. Mas o que me chamou a atenção nesse centurião é que ele vai se preocupar, meus amados, por este servo que está na sua casa. Ele não vai levar em consideração a sua posição, ele não vai levar em consideração outros servos que ele tinha, ele não vai levar em consideração que poderia substituir aquele servo por outro, ele vai levar em consideração o que aquele servo já tinha prestado de serviço para ele, e ele vai lembrar e dizer: esse servo, ele está temporariamente parado, doentado, ele está temporariamente paralisado, mas ele já prestou um serviço para mim, ele já prestou um serviço aqui na minha casa, ele é importante, por isso eu vou até onde alguém pode curá-lo, eu vou procurar a cura. Deve ter esse sentimento também no nosso coração, meus queridos, de interceder, de ter amor pelas vidas que estão perecendo. Um culto como esse, meus amados, era para estar repleto de pessoas não crentes. Quem traz essas pessoas somos eu e você, meus amados. Talvez eles podem até vir, mas nós somos responsáveis por convidar cada uma dessas pessoas. Existe uma grande parábola, meus amados, de um grande banquete que um rei deu, uma festa de casamento. O rei distribuiu os convites somente para as pessoas importantes. Cada uma deu a sua desculpa: não posso ir, depois eu vou, não posso ir agora. Aí o rei foi, chamou os seus servos e disse assim: vai lá, vai aonde você puder encontrar alguém, nos becos e valados, traz para dentro da minha festa. Meus queridos, se você não fizer, Deus vai dar um jeito de trazer, mas eu e você seremos cobrados por isso. A segunda coisa que eu aprendo com esse centurião, meus amados, é esta fé capaz de superar limites. A fé do centurião, meus queridos, é uma coisa que ele vai reconhecer esta autoridade que existe sobre a pessoa de Jesus Cristo. Esta fé, ela é tão extraordinária que o texto vai dizer que Jesus fica surpreendido com a fé deste homem, que apesar de ser estrangeiro, apesar de ser um gentio, apesar de ser alguém que não participava, não comungava, não era nascido, não era um judeu, ele tinha fé em Jesus Cristo. Esta fé era tão forte que ela ultrapassou os limites geográficos e culturais e, acima de tudo, os limites religiosos, meus amados. É este tipo de fé que tem que habitar nos nossos corações. É este tipo de fé, meus amados, que tem que habitar no meu e no teu coração. Mas sabe o que é muito lindo? É que esta fé, meus amados, ela ultrapassa essas paredes desta igreja. Às vezes nós estamos dentro de uma casa como essa, cheio de crentes, cheio de pessoas que estão
estão acostumados a vir para a igreja, e lá fora tem pessoas que têm mais fé do que nós que estamos aqui dentro. Lá fora tem pessoas que acreditam muito mais na palavra e no evangelho que é pregado do que muitas das vezes nós que estamos assentados no culto como este. É isso que este texto está nos desafiando, de ter uma fé, de acreditar naquilo que está sendo pregado aqui. Quantas das vezes você já escutou o Senhor ministrando uma palavra sobre o teu coração, sobre a tua casa e sobre a tua família, e muitas das vezes a palavra entra no ouvido e sai no outro, porque você não tem fé. E às vezes nós levamos uma palavra dessa para alguém que está lá fora, esta pessoa se apropria desta palavra de uma maneira tão extraordinária, e mesmo não participando desta igreja, do corpo de Cristo, tem uma fé muitas das vezes maior do que as pessoas que estão dentro aqui desta casa. É isso que este centurião representou quando Cristo viu este exemplo de fé. Quando Cristo viu, eu vou lá curar. Os anciãos já deram testemunho de ti, eu já fiquei maravilhado. Tem uma pessoa diferente. Só o fato de você ter vindo aqui buscar um milagre por um servo teu, você é uma autoridade romana, responsável por 100 soldados, você deixou toda essa centúria lá e veio buscar por um servo teu. Eu já estou admirado contigo. Mas aí ele fica mais admirado que quando ele disse, eu vou lá curar. E aí quando ele começa a andar com o centurião, não, Senhor, para aí. Para, porque eu não sou nem digno de que tu entres na minha casa. Basta apenas uma palavra e o meu servo será curado lá dentro da minha casa. Quando Cristo escutou aquilo, meus amados, Cristo ficou, pera aí. Eu já estava admirado contigo, porque os anciãos vieram falar que tu é alguém diferente. Tu é alguém que mesmo não sendo crente, tu construiu uma igreja. Tu é alguém que mesmo não sendo crente, tem mais fé do que as pessoas dentro da igreja. Tu é alguém que mesmo não sendo crente, acredita mais no poder da palavra no poder da palavra do mestre, do que muitas das vezes as pessoas que estão dentro da igreja. Mas essa tua última atitude aqui me surpreendeu. E aí o centurião ele vai dizer assim, porque eu também sou homem que está debaixo de autoridade. Eu falo para o meu servo vai e ele vai. Eu falo para o meu servo vem e ele vem. Eu falo para o meu servo faz e ele faz. Assim também eu acredito que somente através de uma palavra que você mandar, o meu servo será curado lá dentro da minha casa. Meus queridos, às vezes é esse tipo de fé que está faltando nas nossas vidas. É esse tipo de fé que às vezes está faltando dentro da igreja, de acreditar que Deus ainda fala, de acreditar que Deus ainda tem palavra de restauração, palavra de vitória, palavra que faz aquilo que muitas das vezes o homem nem consegue imaginar. Mas você precisa crer que quem está falando tem todo o poder nos céus e na terra para resolver, e você precisa se apropriar desta palavra com fé no seu coração. É uma fé, meus queridos, que supera qualquer tipo de barreira geográfica, cultural e até mesmo religiosa. Mas existe uma terceira coisa que eu aprendo com esse centurião. É que a religião, meus amados, sem ação, ela não transforma vidas. Nessa história, meus queridos, a gente pode fazer um paralelo muito lindo. Sabe por quê? Porque dentro da casa do centurião, ele veio buscar um milagre por alguém que tinha nome de servo. O texto não vai dizer, só diz que eu vim buscar um milagre por um servo. Servo é alguém que já prestou, que presta serviço, mas que no momento ele está paralisado. E quando eu estava lendo esse texto, meus queridos, o Senhor fez vir ao meu coração algo muito extraordinário que tem acontecido nesses últimos dias dentro da igreja. Satanás descobriu, meus amados, que para parar o crescimento da igreja e neutralizar a caminhada da igreja, ele descobriu que não precisa tirar o crente de dentro da igreja. Por muitos anos, o que acontecia era, arrancava-se o crente, desviava o crente, ele saía da igreja, já saía e ia para o mundo. Satanás descobriu que a melhor estratégia é derrubar o crente, matar o crente e deixar ele morto dentro da igreja, cultuando dentro da igreja. Tem nome de servo, irmão Davis, tem roupa de servo, tem características de servo, mas não tem atitude de servo.
A religião sem ação não transforma, meus queridos. Talvez você tenha uma chamada da parte do Senhor. Deus te chamou para louvar, Deus te chamou para ensinar, Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para liderar departamentos dentro da igreja. Você tem chamada, você tem unção, você tem talentos, você tem dons, mas você está paralisado dentro da igreja. Tem nome de servo, tem roupa de servo, tem característica de servo, mas não tem atitude nem age como servo. Meus amados, se existe uma coisa que eu aprendi lendo as Escrituras Sagradas, é que Deus não permite ninguém ficar dentro da sua obra sem fazer nada. Quando eu leio a parábola da figueira, o texto vai dizer que um plantador, ele está passeando no seu vinheiro. Vinheiro é lugar de plantar uva. O vinheiro é lugar de plantar uva, meus queridos, mas existia ali uma figueira plantada no meio do vinheiro. O texto vai dizer que o Senhor passou por anos e anos e aquela figueira não dava fruto. E aí ele chamou, meus queridos, o Senhor da vinha. Ele chamou o vinhadeiro e disse assim: olha, essa figueira eu já passei aqui vários anos e até hoje ela não dá fruto. Faz disso, corta ela e lança fora, porque ela só está ocupando espaço aqui. Temos lugares, ele está ocupando espaço de alguém que quer dar fruto, ele está ocupando espaço de alguém que poderia estar dando resultado, que poderia estar frutificando. E aí nesse momento, sabe o que acontece, meus queridos? Alguém se coloca na frente do dono da plantação. O dono da plantação aqui, meus queridos, é o próprio Deus. Isso aqui representa a igreja, a plantação representa nós, mas sabe quem é esse que se coloca na frente, meus queridos? É o próprio Espírito Santo, que diz assim: ó, tem calma, ele não deu fruto ainda, me dá só mais um ano, que eu vou aguar, que eu vou adubar, eu vou regar ao redor, vou colocar água, me dá mais um ano. Se esta figueira não der fruto, aí a gente arranca e lança fora. Sabe o que é que Cristo está dizendo nessa noite para nós? Deus nessa noite está nos dando um tempo. Ou você volta a dar fruto na casa do Senhor, ou Deus vai arrancar você. Não tem outra escolha, igreja. Ou você faz alguma coisa, ou o Espírito Santo do Senhor vai passar o machado na raiz, porque ninguém fica na casa de Deus sem dar frutos e sem fazer nada na presença dele. Abacandaraçou. Não tem como ter nome de servo, vida de servo e não ter atitude de servo. O texto vai dizer que quando o centurião chega para Jesus Cristo, ele vai dizer assim: ó, o meu servo, ele está doente, ele está paralisado, mas acima de tudo, ele está terrivelmente atormentado. Perceba que existe aqui uma degradação de alguém que para dentro ou no meio da chamada ministerial. Primeiro ele adoece. Primeiro, ele começa a esfriar espiritualmente e ele adoece dentro da casa do Senhor. Aí a primeira coisa que vem é o desânimo. A gente convida para assumir ministério, a gente convida para ser voluntário na igreja. Não, pastor, não tenho tempo, não dá certo. E aí ele começa a esfriar espiritualmente. A segunda coisa que acontece é a paralisia espiritual. Você já viu alguém que sofreu um AVC, meus queridos? Você já viu alguém que está voltando e se recuperando do AVC? Esta pessoa, para aprender a movimentar novamente o braço, o tanto de fisioterapia que esta pessoa tem que fazer. Talvez você esteja há tanto tempo parado, que se o Espírito Santo te pegar nessa noite, talvez você esteja todo engessado, não saiba mais nem dar um glória a Deus, não saiba mais nem dar falar em línguas estranhas. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo vai começar a colocar pessoas aqui na fisioterapia espiritual, para voltar a usar novamente na casa dele, na presença dele. Mas você não vai ficar parado na casa do Senhor, porque você tem chamada, você tem dons, você tem talentos, e Deus quer te usar na obra dele e através da vida dele e na tua. Não tem como ficar parado, meus amados. A religiosidade sem ação não transforma vidas.
Mas existe uma quarta coisa que eu aprendo com esse centurião, meus amados. É que o poder da palavra de Jesus Cristo. Existe um poder sobrenatural debaixo da palavra de Jesus Cristo. O texto vai dizer que Jesus responde à fé do centurião de uma maneira que ninguém nunca tinha visto. Ele diz apenas uma palavra e o servo será curado instantaneamente. Isto aqui demonstra e revela, meus queridos, o poder absoluto que há debaixo da palavra de Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que enquanto você vem para a casa do Senhor clamar e buscar por algo, enquanto você está aqui na casa do Senhor orando, intercedendo, prestando culto a Deus, o Senhor está entrando na tua casa, no teu lar, lá dentro do teu negócio, entrando com providência, resolvendo aquilo que você não pode resolver somente através de uma palavra que Ele liberar sobre a tua vida. Você recebe essa palavra nessa noite? Deus nessa noite está liberando uma palavra de vitória sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu casamento. Só quem recebe esta palavra nessa noite, o Espírito Santo do Senhor, debaixo desta palavra, está tomando a frente daquilo que você até hoje não conseguiu resolver, mas debaixo da palavra do Senhor, o Espírito Santo já começou a entrar com providência lá dentro desta causa. Saber disso, meus amados, tem que aumentar a nossa fé de uma maneira em que nós possamos voltar a confiar naquilo que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Às vezes o que acontece é que nós estamos há tanto tempo nesse sistema religioso que nós vivemos, que nós paramos de acreditar no mover sobrenatural e espiritual. Às vezes nós estamos tão envolvidos na religiosidade que nós se esquecemos que a religiosidade é apenas um parâmetro que Deus nos deu para cultuar Ele de corpo, alma e espírito. Lá no livro de João, o texto vai dizer: existiu, meus queridos, entre Jesus e a mulher samaritana uma breve discussão, porque para a mulher samaritana a adoração tinha que ser num outro monte, para os judeus a adoração tinha que ser em Jerusalém. E aí a mulher samaritana perguntou: e aí, Jesus Cristo, aonde nós devemos adorar? É lá ou no outro monte? Aí Jesus Cristo olha para aquela mulher samaritana e diz assim: não é lá e nem cá, porque nos últimos dias o Senhor estará à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus Cristo vai dizer assim: eis que eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Nós estamos muitas das vezes tão acostumados com essa religiosidade de vir para a igreja, de vir para o culto. Aí vem, entra, senta, cultua, já sabe os hinos que vai louvar, volta para a igreja, nada acontece. Ei, chegou o tempo de quebrar os protocolos e de começar a render ao Senhor a verdadeira adoração que há dentro do nosso coração, meus queridos. Uma adoração sincera, genuína, que sai lá do fundo da alma, porque é esse tipo de adoração que chama a glória e os céus para dentro de um ambiente como este. Quando Moisés entrava dentro do Santo dos Santos, o texto vai dizer que a glória descia sobre o tabernáculo. A presença do Senhor, ela era real e visível ali naquele lugar. Existia, meus queridos, um sentimento no coração de todo o povo de temor e tremor por estar na presença do Senhor. É isso que nós devemos voltar a ter, meus amados, quando nós entrarmos dentro de um lugar como este. O centurião, apesar de não ser um judeu, ele tinha temor e tremor no seu coração ao ponto de dizer: Senhor, eu não sou digno de que tu entre dentro da minha casa. Esse centurião nos mostra, meus amados,
que quanto mais nós andamos com Cristo, mais nós entendemos que somos pequenos. Quanto mais perto nós estamos caminhando com Jesus Cristo, mais nós entendemos que somos nada. E o contrário também acontece. Quanto mais distante nós estamos de Jesus, mais nós se achamos alguém importante. Toda vida que você vê alguém pisando nos outros, se achando especial, se achando que sabe de tudo, se achando que sabe de todas as coisas, sempre que você vê alguém dentro da igreja, que não olha para ninguém, que é o sabidão, que faz tudo, que não precisa de ninguém, sabe de uma coisa: esta pessoa está longe de Jesus, porque aqueles que estão perto de Cristo, sabe e entende que são nada e pequeno, porque quanto mais perto de Jesus, maior nós olhamos Ele e menor nós ficamos na presença dele. Quando aquele centurião começou a caminhar com Jesus em direção à sua casa, foi isso que ele aprendeu. Não, para, Senhor, eu não sou digno de que tu entres dentro da minha casa, libera apenas uma palavra. E é exatamente isso que Jesus Cristo liberou sobre a vida daquele servo, apenas uma palavra. Mas para encerrar, meus queridos, aqui eu tenho uma última coisa que este texto nos ensina. É que nós teremos surpresas no dia do juízo final. E esta volta toda, até agora, foi só para chegar nesse último ponto. Que é exatamente o ponto que está nos versículos de número 11, nos versículos de número 12, 11 e 12. Quando diz assim: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Teremos surpresas no dia do juízo final. Nos versículos 11 e 12, Jesus nos dá exatamente esse vislumbre, meus queridos, do que acontecerá no grande dia do julgamento. Ele afirma que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aqui ele está falando, meus amados, das bodas do Cordeiro. Enquanto que aqueles que pensam que têm algum direito natural a este lugar serão lançados para fora. Muitos outros que muitas das vezes a gente julga que não são dignos de estar entre nós, estes estarão naquele grande dia junto com o Pai Celestial. Meus amados, às vezes nós conversamos com as pessoas que não são nem crentes ainda, mas a sensação que dá é que são pessoas mais convertidas do que muitos crentes que estão dentro da igreja. Você já teve essa sensação? Às vezes você senta, meus queridos, eu já sentei com pessoas. Às vezes eu sento com o meu sogro, que nem é crente. Às vezes a gente passa 1 hora conversando. Ele fala sobre tudo, meus amados, da vida, das viagens. Ele não abre a boca para falar de ninguém, meus queridos, para fofocar de ninguém. 1 hora de conversa. Às vezes eu converso com eles assim: meu sogro, eu estou saindo daqui mais crente do que eu cheguei, já. Porque a gente passou 1 hora aqui conversando, o senhor não falou de ninguém aqui, não fofocou de ninguém. E às vezes nós passamos 5 minutos conversando com o crente, ele fala da vida de 10, de 20 pessoas, não dá nem tempo de chegar perto, meus queridos. Às vezes nós chegamos, queridos, na casa de um crente, e o crente já começa a contar os problemas, dificuldades, e começa a reclamar, começa a murmurar. Meus queridos, naquele grande dia nós teremos tanta surpresa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que por estar num sistema religioso, por vestir paletó e gravata, por vir para os cultos todo domingo, toda quinta, isso nos dará algum direito especial, e não dará, meus amados. O que nos dá o direito de estar naquele grande dia sentado nas bodas do Cordeiro é ter aceitado a Jesus Cristo como Salvador, e não só isso, mas todos os dias viver esta verdade do Evangelho nas nossas vidas diariamente. Sabe por quê, meus amados? Quando você olha a história daquela mulher que recebeu a cura, que ela passou 18 anos encurvada, o texto vai dizer que ela recebeu aquele milagre dentro da igreja.
ela passou 18 anos com aquele problema dentro da igreja. Ou seja, tem pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja, precisando fazer um renovo com o Senhor, mas achando que o simples fato da religiosidade vai servir, vai salvar e vai responder naquele grande dia. E aí, meus queridos, naquele dia nós vamos ter surpresa, porque o Senhor vai olhar para as pessoas e vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas como assim, Pai? Eu fui para a igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta simplesmente ser religioso. O que Cristo quer de mim e de você é uma adoração sincera, uma fé genuína e, acima de tudo, um amor às vidas que estão se perdendo todos os dias. A história desse centurião, meus queridos, é uma poderosa demonstração de como o Evangelho tem o poder de transformar as vidas de pessoas que muitas das vezes nós achamos indignas, de pessoas que muitas das vezes nós não dizemos que não valemos nada. Essa história que um homem que pela sua cultura, pela sua posição, poderia ser, e muitos deles eram, até inimigos de Israel, mostrou um exemplo extraordinário de fé, de amor, mas acima de tudo, de atitude para com a obra e para com o reino do Senhor. Meus amados, nessa noite o Senhor está nos convocando aqui neste lugar a não ter apenas nome de servo, mas voltar a ser servo dentro da casa do Senhor. A não ter somente roupa de servo, mas voltar, meus queridos, a dar fruto de servo dentro da casa do Senhor. O pastor, meus amados, não faz nada sozinho, está longe. O pastor, meus queridos, ele não dá conta de nada sozinho. A igreja é feita por cada um de nós. E Deus deu unção, Deus deu talentos a cada um dos que estão aqui. E o que faz o meu coração muitas das vezes ficar entristecido é que tem pessoas com chamadas, com unção, com talentos extraordinários, mas estão paralisadas dentro da casa do Senhor. Deus quer voltar a te usar novamente, meus queridos. Deus quer voltar a te usar para fazer a obra dele aqui dentro da casa do Senhor. Hoje pela manhã nós tivemos um momento muito especial. Estava conversando aqui com o nosso irmão Valdeci, que ministrou a escola bíblica dominical, e ele estava compartilhando: pastor, fazia tempo que eu não tinha dado mais aula, mas estou voltando hoje a ministrar da escola bíblica dominical. Deus quer voltar a te usar novamente na casa dele. Quantos aqui oravam, pregavam, louvavam, lideravam departamentos, mas por N motivos, por diversas situações, se desmotivaram no meio da caminhada? Pastor, mas é porque eu me desmotivei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não importa, meus queridos, o que importa é que o Espírito Santo nesta noite, ele está te convocando de novo a se levantar e a voltar a novamente não apenas ter nome de servo, roupa de servo, característica de servo, mas acima de tudo a voltar a ter atitude de servo dentro da casa do Senhor. Deus quer te usar novamente para servir a Ele dentro da obra do Senhor. Meus amados, nunca estivemos tão próximos da segunda vinda de Jesus Cristo. Alguns até dizem que somos, e louvamos muitas das vezes, a geração do arrebatamento. Mas às vezes quando eu olho aqui, nós louvamos que somos, nós falamos que somos, mas muitas das vezes as atitudes não falam que realmente acreditamos que somos. Porque se verdadeiramente acreditássemos naquilo que nós cantamos, ao abrir a nossa boca e dizemos que somos a geração do arrebatamento, o que nós estaremos fazendo agora era jogados debaixo dessas cadeiras, pedindo perdão ao Senhor por toda a omissão, por toda a negligência, e por muitas das vezes nós estamos tão distante daquilo que Deus tem para realizar através das nossas vidas.
Se verdadeiramente acreditássemos que somos a geração do arrebatamento, meus queridos, que somos a geração que ouvirá o toque da trombeta, que somos a geração que a qualquer momento poderemos escutar o soar da trombeta do Senhor nos céus, cantando e convocando os seus santos para se encontrar com Ele. O que é que nós apresentaremos naquele grande dia ao Senhor? Que tipo de obras, que tipo de apresentação nós teremos para colocar nas mãos e apresentar ao Senhor naquele grande dia? Este centurião, apesar de ser alguém distante da fé do judeu, apesar de ser alguém que não fazia parte de Israel, mas era alguém que demonstrou que acreditava naquilo que Jesus Cristo estava pregando. Meus amados, nós estamos num movimento de oração em prol do Nordeste para Cristo. Nós estamos empenhados nesse movimento tão forte para que Deus venha salvar vidas. Mas o que nós notamos muitas das vezes é que este engajamento muitas das vezes está restrito somente às lideranças da igreja. Muitas das vezes está restrito somente ao corpo de obreiro da igreja. Muitas vezes está restrito somente aos líderes de departamento da igreja. Mas Deus quer envolver toda a sua igreja neste propósito. Este é um mover da igreja do Senhor, meus amados. Deus quer usar você. Pastor, eu só sou um congregado, sento aqui na última cadeira. Deus quer usar você. Deus quer te usar na obra dEle, na presença dEle, porque Deus colocou na sua vida dons e talentos para ser usado na presença do Senhor. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé nessa oportunidade. O centurião romano, meus amados, ele nos dá um exemplo. Há 2000 anos atrás, que ainda é real e vívido ainda nos dias atuais, século 21. De uma igreja que muitas das vezes está adormecida espiritualmente, paralisada espiritualmente, mas que Deus está dando uma nova oportunidade de se levantar na presença dEle para fazer a sua obra. E nessa noite eu quero perguntar à igreja se tem alguém que não é crente, que gostaria de aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, ou que está afastado do Evangelho, que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor. Alguém que por algum motivo se afastou, mas que escutou a palavra de Deus e nesta noite quer voltar para os braços do Senhor. Mas Deus também nessa noite quer convocar e convidar um exército que vai se levantar para fazer a sua obra nesses últimos dias. E o Espírito Santo nessa noite está perguntando se Ele pode contar com você. O Espírito Santo nessa noite lança uma pergunta para a sua igreja: será se Ele pode contar comigo e com você para esta grande obra, meus amados? Será se Ele pode contar com a nossa dedicação, o nosso empenho? Será se Ele pode contar com a nossa liberalidade na sua obra para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer? Às vezes nós não entendemos o porquê que nós andamos para um lado e para o outro, quebrando a cabeça, batendo a cabeça para um lado e para o outro. E a resposta está exatamente: o motivo é porque nós não estamos aonde Deus quer que nós estejamos. Enquanto nós não estamos, meus amados, no centro da vontade do Senhor, nós vamos andar para um lado e para o outro, batendo cabeça para um lado e para o outro, e nunca nós estaremos completos, cheios e realizados. Jonas tentou fugir da presença do Senhor, foi tribulação, foi tempestade. Ele só encontrou paz quando ele voltou para cumprir o chamado que Deus tinha na sua vida. E é assim na vida de cada um daqueles que Deus tem um chamado e tem um propósito para ser realizado através de você. Enquanto você não se colocar no centro da vontade dele, você vai ficar andando de um lado e para o outro e não vai se sentir pleno e realizado, porque Deus tem uma obra para fazer através da sua vida. Eu quero orar pela sua igreja, para que Deus nesta noite possa estar
trazendo um renovo espiritual, trazendo esse despertamento espiritual para a sua igreja. Porque se isso não acontecer, meus amados, nós podemos cantar que somos a geração do arrebatamento, nós podemos até falar que somos a geração do arrebatamento, mas nós iremos se frustrar naquele grande dia, porque Ele vai cobrar de mim e de você aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu apresento, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos. Deus, a Tua palavra ela foi pregada, Senhor. Esse centurião romano, Pai, ele é um exemplo de alguém que acreditou no poder da Tua palavra, Senhor. E nessa noite, debaixo da Tua palavra, eu quero, Senhor, colocar a Tua igreja. E eu quero te pedir, Senhor, que Tu venha despertar o Teu povo, Pai, para aquilo que Tu tem para realizar através de cada um deles. Deus, nos tira do sono da negligência, do sono espiritual. Não nos deixa, Senhor, assim como aquele servo estava, paralisado, doente, acamado, atormentado, Senhor, mas nos faz se levantar, Senhor, na Tua presença, para, Senhor, executar aquilo que Tu tem para fazer através das nossas vidas. É o que nós te oramos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Sente-se, meus amados. Eu quero dar apenas alguns avisos, para que nós possamos encerrar o culto esta noite.